Para resolver essa questão, temos que usar o conceito de fração no seguinte contexto. 2/3 dos alunos de uma turma tiraram nota maior do que 7 numa avaliação. Eu representei as notas de 0 até 10 nessa escala horizontal, marquei o 7 aqui, então as notas maiores do que 7 são aquelas à direita do 7. Esse 2/3 que eu marquei logo em cima corresponde à parte da turma que tirou esse tipo de nota maior do que 7. Por outro lado, é citado lá no enunciado também que 1/10 da turma tirou nota menor do que 5. Eu marquei o 5 aqui, e à esquerda do 5 nós temos as notas menores do que 5. O 1/10 que eu marquei lá em cima corresponde à fração da turma que tirou esse tipo de nota. No item A é pedida a fração da turma que corresponde aos alunos que tiraram nota menor do que 5 ou nota maior do que 7. Esse ou aqui tem um sentido de união, ou seja, de ajuntamento. Se eu tenho um conjunto formado pelos alunos que tiraram notas menores do que 5 e outro conjunto dos alunos que tiraram nota maior do que 7, considerar a união dos dois equivale a juntar esses dois conjuntos. Ou seja, eu estou pensando num conjunto que tem tanto os alunos com o primeiro perfil quanto do segundo. Mas quando a gente tem essa ideia de ajuntamento ou de união, que na matemática é caracterizada por esse uso desse ou aqui, nós também podemos pensar na soma das quantidades dos conjuntos. Então, se eu tenho separadamente esse conjunto que tem 1/10 dos alunos da turma e esse outro com 2/3, quando eu junto os dois conjuntos, eu vou ter 1/10 mais 2/3. Lembrando que, neste caso aqui, nós não temos nenhum aluno que tirou nota maior do que 7 e nota menor do que 5. Isso é impossível. Eu faço essa observação porque existem alguns detalhes técnicos envolvendo alguns outros problemas com uma complexidade maior que vão precisar desse tipo de análise. Mas, por enquanto, basta a gente imaginar que nós temos um conjunto de alunos que tiram um perfil de nota, que corresponde a 2/3 da turma, e a gente juntou esses alunos com aqueles que tiraram outro perfil de nota, que corresponde a 1/10 da turma. Quando a gente junta os dois conjuntos, então a gente vai ter uma fração que corresponde à soma dessas duas frações para representar essa união de conjuntos. Então, o que a gente tem que fazer é somar 1/10 com 2/3 para determinar a fração da turma que corresponde aos alunos que tiraram nota maior do que 7 ou menor do que 5. E eu deixei aqui ressaltado juntos justamente para reafirmar essa ideia da reunião dos conjuntos. A gente vai ter que fazer esse cálculo para responder o item A. E é uma soma de frações. E como fazer isso? Primeiro a gente olha para os denominadores. São iguais? Não. Se fossem iguais, a gente repetiria aqui na fração soma e somaria os numeradores. Mas não é esse o caso. Nós temos duas frações com denominadores diferentes, então uma das ideias que a gente pode desenvolver é determinar as frações equivalentes a 1/10, a 2/3 e procurar dentre elas duas que tenham o mesmo denominador. Eu já adiantei aqui o caso e calculei algumas frações equivalentes a 1/10, que são 2/20, 3/30. Como eu consegui essas frações mesmo? Multiplicando o numerador e o denominador por 2, depois por 3, e assim vai. E no que diz respeito a 2/3? Bom, as frações que são equivalentes a 2/3 podem ser obtidas multiplicando o 2 e o 3 por números maiores do que 1. Então, por exemplo, por 2 nós obtemos 4/6. Por 3 nós obteremos 6/9. Multiplicando por 4, 8/12, e assim vai. Até essa daqui, que é a 20/30, que eu multipliquei por 10, tanto o numerador quanto o denominador de 2/3. Ótimo, então eu tenho duas listagens de frações equivalentes à primeira fração e à segunda.
E note que a primeira que aparece com o denominador em comum é 3/30 e 20/30. Então a gente pode, naquela soma ali, trocar o 1/10 por 3/30 e o 2/3 por 20/30. Agora sim, nós temos o mesmo denominador e nós podemos executar aquele procedimento que eu falei. A gente mantém o denominador e soma os numeradores. Então, mantém o 30, 20 mais 3, 23. 23/30. Essa daqui é a fração que corresponde ao conjunto formado pelos alunos que tiraram nota maior do que 7 ou menor do que 5. Mas você repare que, apesar de resolvida a questão, quando você for refazer essa questão no seu caderno, e eu aconselho que faça isso até dominá-la totalmente, você vai demorar um certo tempo para construir essas frações equivalentes, principalmente equivalentes a 2/3, até encontrar esse denominador 30. E isso é um detalhe importante, porque dependendo das frações que você vai fazer em outras situações, pode ser que essa lista se estenda indefinidamente e você vai perder um bocado de tempo. Então, o que a gente pode fazer? Tirando essa maneira de resolver a questão, a gente pode pensar em outra que é a seguinte. Primeiro, como determinar esse 30, que é vital para a gente? Observe as duas listagens, mais precisamente os denominadores. Veja que os denominadores das frações equivalentes a 1/10 são 10, 20 e 30, ou seja, são os múltiplos de 10 maiores do que 0. Olhando os denominadores da segunda listagem, nós temos também 3, 6, 9, 12. São os múltiplos de 3 que são maiores do que 0. E veja que o 30 é o primeiro que apareceu em comum. Então, o 30 é o chamado mínimo múltiplo comum de 10 e 3. Então, para determinar qual que é o denominador para você conseguir economizar tempo aqui, nessas listagens, basta você calcular o mínimo múltiplo comum de 10 e 3. Isso vem dessa ideia de frações equivalentes. Então, são coisas vinculadas. E a vantagem de você calcular o mínimo múltiplo comum é que existem processos práticos para você fazer isso. Então, por exemplo, neste caso aqui, nós podemos calcular o mínimo múltiplo comum de 10 e 3 usando o processo prático. A gente desenha uma barra vertical, escreve o 10 e o 3 à esquerda dessa barra, separando-os por vírgula, e aí começa a dividir esses dois pelos números primos, de modo que a divisão seja exata no conjunto dos números naturais. Então, por exemplo, o 10 ele é divisível por 2, porque ele é par. Então, eu vou dividir por 2. 10 dividido por 2, o resultado eu escrevo aqui, 5. O 3 eu divido por 2. No conjunto dos números naturais, essa divisão não vai ser exata, porque vai ter resto 1. Então, eu transcrevo 3 aqui. Bom, por 2 não tem mais nenhum desses valores que eu possa dividir, porque nenhum deles é par. Mas eu posso dividir por 3. Então, 3 dividido por 3 é 1, mas o 5, se eu tentar dividir por 3, não vai dar resto 0, ou seja, a divisão não vai ser exata. Então, eu vou escrever o 5 aqui. Agora, sobrou só o 5. Então, 5 dividido por 5 é 1. Esse 1 eu copio. E agora que eu terminei o processo, sempre que eu chegar em 1, eu terminei o processo. Eu vou multiplicar todos esses valores à direita. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5 é 30. Bom, agora tudo bem. Usando essa ideia, eu sei que os denominadores dessas duas frações são 30. Mas como obter esse 3 e esse 20? Vamos pensar assim. Eu vou até apagá-los aqui para você entender o processo. Então, eu sei que os dois denominadores das frações equivalentes
vão ser 30. Eu não quero fazer a listagem toda, então o que eu faço? Eu tenho que saber por quanto que eu multipliquei esse 10 para encontrar o 30. Se você de cara não lembrar que 10 vezes 3 é 30, então o que você pode fazer? Bom, eu sei que esse vezes algum número é 30. Logo, o 30 dividido por esse é o número que eu estou procurando. Então, 30 dividido por 10 dá 3. Então depois que eu fizer essa divisão, eu vou multiplicar aqui o numerador pelo valor que eu encontrei. 3 vezes 1, 3. De novo, agora para a segunda fração. 30 dividido por 3 dá 10. E eu vou multiplicar o numerador por esse valor que eu encontrei. 10 vezes 2, 20. Veja lá, deu os valores que a gente usou lá da listagem das frações equivalentes. Agora que os denominadores são iguais, a gente mantém e soma os numeradores. Ou seja, nós teremos 23/30 como sendo a fração que corresponde aos alunos que tiraram nota menor do que 5 ou nota maior do que 7. Agora vamos pensar no item B. Qual é a fração da turma que representa os alunos que tiraram nota de 5 até 7? E agora? Esse pessoal aqui, como que eu vou calcular a fração que corresponde a eles? A turma toda corresponde a um inteiro, e eu sei que 23/30 da turma tirou ou nota menor do que 5 ou maior do que 7. Significa que essa parte aqui é a parte da turma que falta para completá-la, ou seja, para chegar na unidade. Eu vou considerar a turma toda, que é um inteiro, e eu vou tirar os 23/30, que corresponde aos alunos que tiraram esses dois perfis de nota. Mas aqui você não precisa fazer mínimo múltiplo comum, nem listagem de frações equivalentes. Por quê? Porque você pode lembrar que um inteiro também pode ser representado por 30/30. E assim a gente pode, ao invés de calcular 1 menos 23/30, calcular 30/30 menos 23/30. Como os denominadores são iguais, então a gente mantém o denominador e subtrai os numeradores. 30 menos 23, 7. Resumindo, 7/30 é a fração da turma que tirou nota de 5 até 7, e 23/30 é a fração da turma que tirou nota menor do que 5 ou nota maior do que 7. Se essa videoaula te ajudou de alguma maneira, considere inscrever-se no canal, curtir, compartilhar, comentar. Até a próxima!